Meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Aí onde você está, pode ser que seja um dia, né? Ou um bom dia para você. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês algo bem interessante. Vamos falar sobre o duelo de Hashirama e Madara no Vale do Fim. Só que eu tenho algo bem interessante para falar para vocês. E eu quero que vocês já embarquem comigo nessa aventura deste vídeo, tá bom, galera? Quem estiver chegando pela primeira vez e gostar desse canal, lembrando que eu já expliquei, meu canal não tem edição, tá bom? Esse aqui é um canal genérico, né? Não tem edição, tá bom? Tem ótimos canais aqui gigantes na plataforma que são canais de pessoas profissionais. Até porque eu tenho muita coisa para fazer na internet, não dá para mim estar fazendo edição, tá bom? Se mais para frente eu puder, eu vou criar um outro canal, aí vai ser um canal com edição. Também do mesmo nicho, tá? De animes. Então, vamos imaginar, galera, sobre o tema de hoje, que Madara, ele vai lutar com Hashirama no Vale do Fim, só que como o Jinchuriki da Nove Caudas. Será que ele seria poderoso? A gente viu ele na Grande Guerra Ninja, sendo o Jinchuriki do 10 Caudas, né? O cara muito poderoso. Praticamente o ser mais poderoso da obra. Eu acho que ficando atrás somente, se vacilar ainda, de Hagoromo Otsutsuki e de Kaguya Otsutsuki, era o Madara Jinchuriki. Mas como assim? Será que seria possível ele se transformar num Jinchuriki da raposa, já que ele tinha acesso à raposa completa? Não era nem metade, viu, galera? Era completa aquela raposa lá que o Madara colocou sob o controle do seu Mangekyo Sharingan. E o cara ainda revestiu com o Susanoo dele perfeito, né? O cara full power e mesmo assim muitos dizem que ele perdeu porque quis. Mas isso não entra na minha mente, eu também nem quero debater, tá bom? Até porque eu gosto dos dois personagens, tanto do Hashirama quanto do Madara. Aliás, não tem um personagem da obra de Naruto que eu não gosto, eu gosto de todos. A não ser aqueles bem cruéis, né? Tipo lá o cara que negou pão ao Nagato, né? Que depois seria o Pain. Tipo também do Danzou. Aí vamos sentar e conversar. Então vamos lá. Bom, por que Madara não se tornou o Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas antes de enfrentar Hashirama Senju? Uma boa pergunta. Vamos entender um pouquinho? Vem comigo para a matéria. Bom, o último combate entre Madara Uchiha e Hashirama Senju foi de proporções épicas, né? E jamais repetidas em toda a história dos duelos ninjas em Naruto ou Naruto Shippuden. Isso é verdade, galera. Porque assim, de um lado um cara que tinha a besta de cauda mais poderosa conhecida na época, né? Do outro lado um cara que só usava uma Keikingekai rara, o Mokuton. O cara devolvia Bijudamas sorrindo. Dificilmente você viu isso no anime de Naruto. A não ser uma cena icônica lá que também Naruto ali ele tava full power, que é quando Naruto chega no campo de batalha que vai enfrentar o Obito, que as bestas de caudas juntas, elas mandam várias Bijudamas e Naruto ele desvia todas elas para outro local. Só que tem um porém, galera. Aquelas bombas de besta de caudas ali não tem nem o tamanho da dimensão da besta de caudas. Desculpe que o ring light desligou aqui, galera. Da besta de caudas que o Madara mandava, né? Usando o chakra do Susanoo. Alguém notou aí que deu uma caída na energia, né, galera? O canal amador é assim mesmo. Cai de um lado, despenca do outro e a gente segue o barco. Tá bom? Bom, vamos continuar com a matéria. Mas cada um, né? Bom, na ocasião, Madara ele juntou todos os seus incríveis poderes, né? Do Mangekyo Sharingan eterno. Não é nenhum MS normal, é um Mangekyo Sharingan eterno. Para controlar a raposa de 9 caudas e avançar, né? Em um ataque bélico contra Hashirama Senju e a Vila Oculta da Folha. Bom, Hashirama acabou se saindo vencedor do combate, com seu último ato sendo empalamento do vilão, com uma espada que resultou em uma dolorosa morte. Né? E antes a gente viu dragões de madeira, golem,
mãos gigantescas, né? Hashirama usando com proeza, porque é um cara que aí herdou mesmo praticamente uma Kekkei muito rara. Para continuar aqui, nós falando sobre porque o Madarinha, né? Ele não se tornou um Jinchuriki lá da 9 caudas, né? Dizendo da 10 caudas. 10 caudas ele se tornou, né? Bom, a maior arma de Madara não foi o gigantesco Susanoo, como muita gente, né, vê. Mas esse Susanoo aí, que para muitos não é a maior arma, colocou terror nos 5 Kages, tá, galera? Nos 5 Kages. Que se eu fizer um vídeo aqui, os 5 Kages versus Hashirama, a galera não gosta muito do Hashirama, vai dizer que os 5 Kages vencem o Hashirama. Ou suas incríveis habilidades de luta. Foi utilizar a Biju mais poderosa em conjunto com seus poderes incríveis. E não funcionou. Quer um detalhe? Talvez se Madara tivesse ido com um Jinchuriki, a situação seria diferente. Mas afinal, por que ele não fez isso mesmo? Vamos entender, Tá bom, galera? Aqui é uma colinha que eu faço e veja que eu não só fico lendo ou o que eu pego de Wikipédias, de sites, não. Algumas coisas eu falo diretamente da minha cachola, não bate muito bem, mas eu lembro de algumas cenas do anime e aplico no vídeo para ficar mais interessante, que aí vocês vão lembrando daí, eu vou lembrando de cá. Aí a gente se junta e tudo uns vai nos ajudar, né? Vamos nos ajudando. Respondendo. Olha, essa é uma pergunta sem resposta, oficial. Ponto. Mas por quê? Bora lá? Como bons sons que somos, podemos conjecturar e criar hipótese e até teorias, né? E fazer posts em sites incríveis como alguns que estão aí nas plataformas como Google, YouTube, plataformas como Facebook, entre outras, né? Mas a razão mais óbvia é que talvez Madara, galera, ele simplesmente não soubesse dessa possibilidade em primeiro lugar. Ou seja, ele não tinha ainda conhecimento. Eu acredito que o conhecimento, mas aí tem um detalhe, galera. Se ele não tinha conhecimento que ele poderia se tornar um Jinchuriki da 9 caudas, tinha a pedra dos Uchihas lá, que ele sabia de tudo isso, acontecido o plano do olho da lua, né? Ele tinha conhecimento, sim. Agora, eu não sei se deu certo, porque até para ele se tornar Jinchuriki na Grande Guerra Ninja e depois ele colocar em plano o olho da lua e controlar as pessoas, isso ele viu lá naquela tábua que estava os segredos dos Uchihas. Será que temos uma contradição na matéria? Bom, vamos explicar aqui um pouco. Mito Uzumaki, esposa de Hashirama, foi a primeira Jinchuriki da história do mundo shinobi, não é verdade? E isso foi depois da batalha entre os dois e utilizando uma habilidade extremamente específica do clã Uzumaki. Só que aqui, galera, tem um detalhe também interessante. Porque quando eu estou falando da forma que Madara poderia ser Jinchuriki da 9 caudas, não é aquela forma que Naruto fica brilhando. Não, tipo, ele selaria a raposa dentro dele. Mas eu acho que também não iria dar certo. Porque isso não é dos Uchihas. Aqui é uma opinião minha, tá? O maior trunfo dos Uchihas é eles controlar, né, através do MS, bestas com caudas. Não eles serem receptáculo. Madara ele só se tornou o Jinchuriki do Jubi porque ele queria colocar todo mundo naquele genjutsu maluco, que eu não entendi ali, que pra mim não faz sentido. Eu gostei, mas pra mim não faz sentido. Você sair da realidade e ficar preso a um mundo de ilusões pelo resto da eternidade, sem saber que se tá vivo, se tá morto, você tá vivendo umas historinhas ali, mas aquelas histórias na verdade são ilusões. Não existe. Então, querendo ou não, o sonho do Madara não se concretizou. Foi o do Hashirama. O sonho do Hashirama, Narutinho carrega até hoje em Boruto. Ele falhou miseravelmente nisso aí. Nesse negócio dele de trazer uma falsa paz, acabar com a guerra no mundo, né? E pra mim ele falhou, tá? Continuando. Outra possibilidade é que, apesar de saber a possibilidade, Madara não tivesse compatibilidade com a besta, ou não quisesse testar para ver se daria certo. Tem isso também. Continuando. Bom, isso sem contar que para utilizar corretamente os poderes da Biju, ou seja, da 9 caudas, né? Ou da 1 caudas, da 6, 7, 8, o Jinchuriki tem que se tornar amigo da besta. Aí que tá. E agir da maneira cooperativa. Algo que talvez não fosse possível entre Madara e Kurama.
Tá vendo aí a resposta? Por que é que Naruto é tão poderoso? Porque Naruto se tornou amigo da Kurama. É tanto que quando ele se tornou mesmo top 10 amigo da Kurama, é uma forma de falar, tá, galera? Ele fez assim, né, com as mãos e aparece a Kurama atrás dele também, dando total poder para Naruto. E Madara Uchiha não tinha essa amizade, ou seja, esse ciclo com a Kurama. A Kurama nem gostava dele, então não tinha como. Bom, por fim, se acontecesse algo que Madara perdesse a luta, como realmente perdeu, né? Entre aspas, né, galera? Que teve aquele detalhe lá do Izanami, ou Izanagi. A extração da besta com caudas resultaria em morte. Tem esse detalhe também, né, galera? Que quando o Jinchuriki perde a sua besta com cauda, ele morre. Nós vimos isso acontecer, querendo ou não, Naruto morreu na guerra. Nós vimos isso acontecer com o Gaara e com o Naruto. E entre outros demais, né? Com a Yugito, que era a receptáculo da besta de caudas lá da Vila Oculta da Nuvem. Bom, o que impossibilitaria uma fuga caso o Uchiha decidisse que morrer não seria o mais apropriado como resultado do campo de batalha. Não é verdade? Bom, para terminar, para não deixar vocês muito cansados, né? No final das contas, agora isso aqui é eu, tá, galera? Eu acredito que foi mais combinação, né, de ignorância com a personalidade egoísta e manipuladora de Madara. Por quê? Ele não via as bestas com cauda como criaturas viventes, e sim como apenas ferramentas de batalha, o que impediria, né, que ele desfrutasse dos benefícios de ser um Jinchuriki de qualquer modo, mesmo que ele soubesse que seria possível ter essa relação. E aqui eu quero deixar algo bem interessante que surgiu agora na minha cachola, na minha mente. Galera, já que ele pegou a Kurama por último, né, a besta de cauda por último, para ele invocar, será que haveria uma possibilidade do Madara ter pegado todas as bestas de caudas? Primeiro a besta de cauda 1, aí Hashirama foi lá, solou ele. Depois a besta de cauda número 2, Hashirama também solou. Besta de cauda número 3, né? Porque os dois, se vacilar, galera, aqui é um palpite meu, tá? Eu tô dizendo isso. Se vacilar, o Madara ele tem quase tanto chakra como o Hashirama. Isso é dito no anime. Não é coisa que eu tô falando teorias, tá? Porque tem teorias que eu gosto, tem outras que nem sobe nem desce. Eu também nem engulo, também nem critico quem faz. Afinal de contas, hoje na internet você pode falar de tudo aí que a galera aceita. É tipo, se o Madara percebeu que Hashirama estava derrotando ele com todas essas bestas de caudas, ele já invocou a 9 caudas, que também não adiantou de nada. Até porque depois o Hashirama, né, capturou todas as bestas de caudas e colocou sob o comando de Konoha, com exceção do Shukaku, né? Até ter aquela reunião que é mostrada no anime lá, onde ele bate a testa lá e aí Tobirama chega para ele e diz: "Ô, se comporte, né? Você é o Hokage, tem que mostrar autoridade. Todos os outros são Kages, mas a partir de você." Seria bem interessante, né? Eu fazer um vídeo aqui. E se o Hashirama, e se Madara se tornasse, né, como se diz, Jinchuriki de todas as bestas de caudas e lutasse contra Hashirama. Mas não de uma só vez ele ter todas, como ele se tornou na forma de Jinchuriki, que aí é apelação. Hashirama nem sonho vence. Tô falando uma por uma, tá bom? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje, aqui desse canal amador, humilde como sempre, sem mídia digital, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aonde este vídeo chegar, você depois não busque só assistir o vídeo, dê um joinha. Aqui você não é inscrito, é um membro, porque inscrito é muito abstrato. Você é um membro, faz parte da nossa família. E outro detalhe, tá bom? Se você não gostar do vídeo, não tem problema. Tem muito vídeo bom aqui no YouTube falando sobre Naruto. Canais com edições especiais profissionais, que eu tenho que trabalhar muito para chegar, tá bom? Até lá, eu vou continuar como eu venho fazendo esses vídeos para vocês, tá bom? Vídeo amador. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem forte a todos. Ah, galerinha, um detalhe. Eu nem notei. Hoje esqueci a bandana. Então a bandana vai ficar para o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência.
Taiju Kagibushi no Jutsu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.